princípios, e princípios são como raízes, não são galhos, são raízes. Se eu tirar a raiz, acabou toda a minha árvore. Portanto, eu acho que a proporcionalidade, nesse caso, por exemplo, da Câmara, como eu disse, eu não sei a totalidade do acordo que foi feito entre ambas as partes, né? Mas o que a gente almeja é que a prioridade hoje no Brasil é uma pacificação que vem, obviamente, da anistia dos presos do dia 8. E eu espero que isso esteja, sim, no bolo da negociação. Acredito que eu não posso ser o cara que está dentro do avião e torce para o piloto errar. Eu torço para o Hugo Mota fazer um bom mandato, eu torço para que ele coloque as pautas prioritárias da Câmara. Hoje mesmo já teve mudanças no sentido da temporalidade da pauta, isso vai ajudar inclusive muito a própria mídia, né, para não ficar lá na hora, pegar o relatório, enfim, deixar o Brasil sem previsibilidade. Então eu acredito que eu sou um torcedor para que o Brasil dê certo. Então nesse âmbito de até onde vai o acordo, vai até onde eu acredito que isso tem que ser benéfico para a direita como um todo. E eu acredito que nesse momento agora, mais uma vez, acreditar, né, na palavra do presidente Bolsonaro, juntamente com o partido que tomou essa decisão, e eu faço parte de um partido, né, e aquilo, né, muitas vezes eu sinto que as pessoas querem uma aprovação independente de qualquer escolha, e eu sei que toda escolha demanda uma perca, demanda você perder algo. Então, se eu, por exemplo, votasse no Marcel Van Hatten, por uma boa parte eu seria um traidor. Se eu voto no Bolsonaro, dizendo que eu confiei no presidente Bolsonaro, fala que, enfim, eu sou um aproveitador. Então, basicamente se torna que não é o que se fala, é quem fala. Independente do que você vai falar, vão ter as pessoas que vão criticar. Mas eu tô, poxa, mais do que calejado com isso. Eu vim de escolas que, infelizmente, tem uma doutrinação muito grande para o lado da esquerda. Na minha faculdade, que eu formei em Direito 5 anos, também muito forte a movimentação para a esquerda que tem nos alunos. Então eu já encarei, pode ter certeza aí, meu couro tá grosso para poder aguentar aí essas críticas, que no fim das contas eu faço igual o Churchill, né? Se você parar para tacar pedra em cada cachorro que late, você nunca vai chegar no seu destino. E a gente está falando agora da nova composição do Congresso. Como é que o senhor avalia a presidência do deputado Hugo Mota e a presidência do senador Davi Alcolumbre, que, embora seja no Senado, né, está ali também compondo? Sim. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que a figura do centro no Brasil está descredibilizada no sentido de confiança, né? Então o próprio Davi Alcolumbre, lá atrás, né, no sentido de algumas pautas que eram caras para o Bolsonaro, caras para a direita, não foram colocadas, enfim, para frente. Temos... na época, por exemplo, na época recente agora, perdão, teve a questão, por exemplo, do PL da censura, né? Que ambos, tanto o Alcolumbre quanto o Hugo Mota, foram a favor do PL da censura. E isso eu acredito que é um ponto que mexe com o nosso lado. Afinal de contas, a gente sabe que quando o Estado quer, entre aspas, regulamentar, ele quer de fato suprimir a liberdade somente de uma pessoa. Basta levantar aí quais deputados já tiveram suas contas derrubadas, eu fui um deles, e quais deputados de esquerda já tiveram suas contas derrubadas. Você não vai achar nenhum. Então eu vejo que primeiro é isso, não dá para se colocar que são candidatos dos sonhos, mas eu acredito que teve ganhos para a direita no sentido, por exemplo, das comissões, né? Muito embora eu vejo que há prioridades, assim, top 1, que pode ter certeza que eu vou cobrar incansavelmente para que passem, que para mim são de fato as prioridades, como por exemplo a anistia. Mas o espaço, obviamente, em comissões é muito importante. Deixar claro que eu fui presidente da Comissão de Educação, mas não fiz parte de nenhum acordo para isso, do tipo, olha, vou votar no Lira e me dar a comissão. Não fiz absolutamente nada disso. Foi me oferecido esse cargo, inclusive no mesmo dia que minha filha nasceu, estava conturbado. O líder me ligou, eu falei, olha, me dá um dia, pelo menos para eu pensar e orar. Ok, no outro dia respondi, aceito. Então é muito difícil. Fazer um ano agora. No próximo mês ela faz um ano. Hoje é dia 4, mês que vem ela faz um ano. Então tem exatos um ano, né, que de fato isso aconteceu. E para deixar claro, né, talvez as pessoas falam, olha, você não é a favor de acordo, tá falando mal do acordo, mas foi beneficiado lá atrás. Não, né, na verdade, obviamente, mesmo agora, votando, mesmo se eu não votasse no Hugo Mota, se agora o Hugo Mota falasse comigo, Nicolas, você quer ser relator da elegibilidade do Bolsonaro? Eu falei, óbvio. Eu não sou bobo. Então, assim, você tem que ter, obviamente, uma maneira de você fazer o acordo e, principalmente, a maneira de comunicar isso para as pessoas, porque as pessoas realmente estão cansadas de um sistema que sempre escravizou o Brasil, no fim das contas. O senhor avalia que algo deve ser mudado no procedimento de deportação
dos brasileiros dos Estados Unidos? Olha, o que eu vi recentemente é de que, primeiro, a primeira leva que veio, de fato, existia uma extensa ficha criminal, né? Eram criminosos, de fato, né? Pessoas que tinham cometido crimes e foram deportados. Após isso, começaram a vir diversas deportações de pessoas que estavam lá de maneira ilegal. E o que eu ouvi também, isso eu vi pela mídia, enfim, não fui até fundo para ver se era verídico ou não, de que estava acontecendo diversas violações em âmbitos de direitos humanos. Eu acredito que toda deportação tem que ter a sua dignidade, tem que ter o seu cuidado, né? Não é porque a pessoa está sendo deportada que ela pode ser tratada de qualquer forma. Agora, cada política do seu país tem a sua política, né, de deportação. E a gente precisa, digamos assim, respeitar isso, né, soberania de cada país. Os algemas, o senhor acha que é correto no voo? Em caso de criminosos, sim, né? Eu acho que é algo padrão. Em caso de pessoas que só estão de formas ilegais, eu acho que não. Acho que é uma medida, digamos assim, desproporcional para algo que simplesmente a pessoa só está voltando literalmente para casa, está pegando um transporte. Agora, um ponto curioso a respeito disso é que eu não vejo política de deportação de Cuba. Né? Pessoas querendo entrar em Cuba e aí, foi pego aqui, vai devolver você. Eu não vejo isso acontecendo de países que são governados pela esquerda, né? Nicarágua, Venezuela. Isso é um ponto interessante. Por que com os Estados Unidos, né? E eu faço esse estresse de reflexão porque as pessoas precisam parar para pensar. Por que os brasileiros, tantos brasileiros saem daqui para poder tentar uma vida nos Estados Unidos, que muitas das vezes muitos estão falando, né, sobre a escala 6x1, mas muitos saem daqui para ir fazer uma escala 7x7 lá. Mas por que ainda topam fazer isso? O que será que o nosso país precisa mudar para que a gente não viva em outro país, mas viva num país diferente, né? Então isso é um ponto interessante, para as pessoas começarem a perceber e falar, opa, não vamos mudar a atenção só isso aqui não, porque, peraí, olha o que aconteceu, por exemplo, na Califórnia e no Texas. A Califórnia, um estado governado pela esquerda, destruindo aquele local, estavam todos indo para o Texas. O governador do Texas falou, opa, aqui não. E mandou um caminhão de gente de volta para lá. Então, assim, lá você tem, né, essa, digamos assim, uma soberania maior dos estados para fazer isso. Aqui no Brasil, infelizmente, é tudo muito centralizado no Planalto, muito centralizado aqui em Brasília, e acaba que a gente não consegue tomar essas decisões. Então, sim, para mim as deportações têm que ter dignidade, para mim elas têm que ter o respeito, não tem que ter violações de direitos humanos, e gostaria muito, né, que a imprensa, digo de modo geral, estivesse atento também às violações que estão acontecendo aqui, também no nosso país. O senhor tem muita interlocução com políticos norte-americanos. O senhor chegou a tratar sobre esse assunto com algum deles enquanto o senhor estava nos Estados Unidos ou agora? Não, sim. Todas as vezes que nós fomos nos Estados Unidos, seja no Congresso americano, ali em Washington, a gente relata o que está acontecendo no nosso país. Nós fomos, inclusive, até a OEA também, denunciar o que está acontecendo aqui no nosso país. Inclusive, o meu caso, eu tive minhas redes sociais derrubadas. E se alguém falar, foi por fake news, foi por aquilo, foi por duvidar das urnas, mentira. Porque ninguém sabe, ninguém tem acesso ao processo. Meu advogado já foi dezenas de vezes ao TSE e nunca teve acesso. Então, eu não sei por que caiu. Eu ia tomar posse sem a minha rede social. Então, eu acho que só voltou por pressão política e não por pressão da democracia. Mas em relação às deportações, o senhor chegou a conversar Não, com nas alguém deportações sobre em isso? específico, não. Eu conversei anteriormente, até mesmo porque foi tudo muito recente. Conversei realmente sobre as violações, a questão do dia 8, do 8 de janeiro, com relação à liberdade de expressão, com relação à perseguição a somente um lado, principalmente na rede social, ao PL da censura. Enfim, eles estão bastante atentos ao que está acontecendo aqui no nosso país. Mas o senhor falou que defende que essas pessoas, por exemplo, deportadas, não venham algemadas, se não são criminosas. O senhor pretende conversar com alguém, alguma autoridade norte-americana sobre esse Olha, assunto? é um tema óbvio que dá para ser discutido, dialogado. Eu tenho uma agenda marcada para ir para lá e é algo sim que a gente pode conversar e verificar se de fato tem algum dano acontecendo para isso ser sanado.